É formado em jornalismo, foi um dos diretores do Jornal do Fundão até há muito pouco tempo, agora é vereador da Câmara Municipal do Fundão, é secretário da Assembleia Geral da Liga dos Amigos do Alcaide e, sobretudo, é muito nosso amigo. Minhas senhoras e meus senhores, vamos dar as boas-vindas a Rui Pelejão. Este funciona. Bom dia a todos sobre este fenómeno, não muito fenómeno, isto começa a ser habitual na companhia da Cláudia, que tem aqui, esta tempestade tem aqui causado alguns problemas a este festival, mas este festival é resiliente aos fenómenos da natureza, é um festival da natureza e, portanto, estamos cá para continuar. Terceiro dia do Miscas Festival do Cogumelo, uma conversa sobre a natureza. A natureza aqui à volta da Gardunha, em poucos meses, em cerca de 3 meses, temos aqui a oportunidade de testemunhar as forças da natureza e, se calhar, das alterações climáticas que vivemos. Tivemos um verão dramático com os incêndios que consumiram vasta área aqui da Serra da Gardunha e de ecossistemas próximos, e agora, em novembro, tempestades que não estamos habituados e que têm causado aqui algum problema. Tudo, julgo eu, a natureza a manifestar-se, e nós hoje, o tema da nossa conversa é precisamente nós, no sentido de nós, pessoas, nós cidadãos, nós género humano, nós e a natureza. Na primeira parte da conversa com os nossos convidados, vamos falar um pouco da nossa relação, quer pessoal, quer profissional, quer enquanto espécie humana com a natureza, o que é que a natureza nos dá, não é? E depois uma segunda parte da conversa mais orientada para aquilo que nós fazemos à natureza, ou seja, o que é que nós tiramos da natureza, a natureza como recurso energético, recurso alimentar, recurso florestal. Eu, para este início de conversa, queria também fosse uma conversa mais distendida. Gostava de falar um pouco de uma parábola, é uma metáfora, antes de apresentar os meus convidados. Há um livro de um escritor, o Italo Calvino, que eu gosto muito, que se chama Marco Valdo. É a história de uma personagem, o Sr. Marco Valdo, é um operário pobre de uma cidade em Itália e que tem esta imaginação fértil. Ele vive numa grande cidade industrial e a história de Marco Valdo é a descoberta da natureza na própria cidade. Marco Valdo, por exemplo, descobre cogumelos a nascer no meio do cimento da estrada, imagina que os pássaros que sobrevoam as fábricas, imagina e conta ao seu filho que está numa floresta, algures no Bornéu, e essa imaginação que o ser humano tem, alguém que vive numa cidade e tem essa imaginação e essa necessidade da ligação com a natureza, é uma metáfora também daquilo que se calhar todos hoje vivemos. Na humanidade, 60% das pessoas que habitam este planeta vivem em cidades. A desconexão com o mundo natural vem crescendo à medida que a vida moderna e a tecnologia nos concentra em espaços urbanos, mas na verdade o apelo da natureza é um apelo, se quisermos, é um arquétipo primitivo que está gravado em todos nós, é um código genético, é um código ancestral. Se calhar é muitas vezes por isso que há estudos que dizem, por exemplo, que a nossa contemplação da paisagem e o prazer que a paisagem nos dá tem muito a ver com uma inscrição primitiva de que o homem primitivo gostava de ver grandes planícies com árvores por uma questão de segurança para os predadores, segurança alimentar e, portanto, a nossa paixão pelas árvores, pela água, pelos recursos que a floresta nos dá, os cogumelos. Nós éramos recoletores, não é? E, portanto, tudo isso nos traz aqui gravado uma filiação, uma conexão com a natureza. Essa conexão vai obviamente perdendo-se. Muitas crianças hoje em dia passam
a maior parte da sua vida em espaços fechados. O ar livre é um bem raro, mesmo em cidades, e, portanto, é um bocadinho sobre esta reflexão, este início de conversa é como é que nós nos ligamos com a natureza e o que é que ela nos dá, não é dar do ponto de vista material, é se quisermos, bem-estar e uma sensação de pertença a um ecossistema maior do que a nossa individualidade. E para esta conversa temos aqui três pessoas, três profissionais, cada um na sua área e cada um com a sua experiência de vida. O Alexandre Silva, chefe de cozinha, que tem uma ligação até no seu próprio trabalho, a matéria natural e a gastronomia hoje é uma arte, é uma ciência que se liga muito com as questões da sustentabilidade, a ligação com os produtos naturais, a sua própria experiência de vida. Estive a ler, o teu avô produzia vinho e, portanto, essa ligação ao campo também. O campo é uma coisa não necessariamente igual à natureza. E, portanto, o Alexandre vai-nos contar um bocadinho também aqui como é que a ligação com a natureza é importante para o seu trabalho profissional e para si também como pessoa. O Samuel Infante, que tem aqui, ele é aqui de Castelo Branco, tem um longo percurso ligado ao ambientalismo, à defesa da natureza, à observação e à ornitologia. Portanto, desde a Quercus, tu tens aqui um trajeto de 30 anos muitíssimo interessante que nos podes contar também um bocado, porque eu acho que é interessante para nos situar. E depois o Marco Ferraz, que é alguém que conhece a natureza do ponto de vista, por exemplo, da micologia, de saber distinguir as espécies com que nos deparamos e também usar a natureza como uma fonte de trabalho, não é? Portanto, tens atividades também, empresa turística ligada ao turismo da natureza, mas sobretudo está aqui na sua qualidade também de alguém que nos pode falar deste maravilhoso mundo dos cogumelos. É por isso que estamos aqui neste festival. E os cogumelos são aqui o prato forte e eles simbolizam também esta perenidade da natureza. Há aspectos muito interessantes. O fogo consumiu a maior parte daqui da encosta sul da Gardunha, mas se hoje passearmos por lá, começamos a ver os primeiros sinais de esperança de verde. A natureza tem este poder de se transformar. Julgo que tu no teu restaurante, no Fogo, tens uma interpretação desta capacidade regenerativa da natureza, e era um bocadinho sobre isto que íamos a falar aqui hoje, e a começar precisamente por ti, na medida para te perguntar como é que a relação com a natureza é importante para ti como pessoa e também como profissional e criativo da gastronomia. Bom dia, obrigado pelo convite. É com uma grande honra estar aqui a poder falar sobre aquilo que me estimula também no dia-a-dia. A natureza é possivelmente aquilo que nós temos de mais importante, ou seja, se nós fecharmos os olhos e pensarmos em tudo o que nós temos e tudo o que possamos vir a ter, a responsabilidade é da natureza. Nós, no nosso trabalho, andamos ao sabor, ao ritmo da natureza e não o contrário. Nós não somos as pessoas que acham que têm que ter ananases o ano todo e alhos franceses o ano todo e tomates o ano todo. Nós damos isso como uma coisa super normal, andamos ao ritmo daquilo que nós podemos ter na nossa cozinha e já chegámos à conclusão também que é isso que o próprio cliente procura. O cliente não procura ter uma sopa de tomate com ovo escalfado o ano todo, o cliente não procura ter perdizes estofadas o ano todo. Por isso faz parte da minha indústria, do meu trabalho. Eu gosto de chamar a indústria para dar um bocadinho de poder àquilo que nós fazemos, porque eu acho que aquilo que nós fazemos enquanto cozinheiros é super importante. Ou seja, nós, aquilo que passamos para o cliente, entretanto, eu vou-me esquecendo das coisas que vou dizendo. Isto é para viajar, não é para... Tenho esse desafio comigo todos os dias. Vou pensando em várias coisas e às vezes aqui um bocado estou a falar na Disney.
Mas a verdade é que nós somos responsáveis por manter o cliente informado, nós somos responsáveis para colocar em contexto aquilo que está a acontecer, tanto no mundo vegetal como no mundo animal, e porque aquilo estar naquele momento, naquele sítio e o cliente possa consumir. Para mim é muito importante que existam pessoas como vocês que pensam todos os dias e trabalham todos os dias e promovem todos os dias aquilo que faz falta a todos. Eu faço o meu trabalho, apesar de muitas pessoas acharem que é um trabalho que é fundamental, eu também acho que é fundamental na ajuda que fazemos, mas eu acho que é só, sei lá, 0,5% daquilo que deve ser feito e daquilo que vocês já fazem. Mas há também, há também um papel, quer dizer, hoje em dia vocês são também, se quisermos, líderes os cozinheiros, os chefes são líderes de pensamento, se quisermos também, e portanto, quando hoje se fala essa sazonalidade dos produtos e a ligação, a proximidade aos produtos da terra, quer dizer, esta coisa de termos mangas de avião tem consequências, obviamente, em tudo aquilo que estamos a falar. Tu achas que, obviamente, não estamos à espera que os chefes sejam líderes militantes de causas ecológicas, mas achas que essa preocupação pela ligação, tu tens isso na tua criatividade, tu preocupas-te em encontrar uma ligação com a terra mais próxima, por exemplo, com o mar? Sim, principalmente com o mar, é onde tenho a maior ligação. Eu costumo dizer que todos nós devíamos ter orgulho em dizer que temos amigos no setor primário. Eu tenho orgulho em dizer que sou amigo de um pescador, que sou amigo de um agricultor, que sou amigo de alguém que trabalha todos os dias para tu conseguires ter alguma coisa. E isso para mim é fundamental. Também acho e acredito e quero acreditar, e esta é a mensagem que eu passo a todos os jovens que estão nas escolas, a colegas meus que já trabalham nesta profissão há muitos anos, que é que nós temos também um dever cultural e social, e devemos aproveitar esta maré, de acharem que os chefes são todos rockstars e que vêm salvar o mundo, não para proveito próprio, mas para proveito da comunidade. Ou seja, se nós temos o poder da palavra e se nos dão esse tempo de antena, então vamos colocar esse tempo de antena nas pessoas que não têm direito a isso, que não conseguem pôr o dedo no ar, ou até metem o dedo no ar, mas ninguém os quer ouvir, porque acham que não têm nada para dizer, mas têm muito para dizer, têm muito para mostrar, e esse é o nosso dever, é dar palavra a quem não tem. É isso que eu acredito. Muito bem. Samuel, tu já estás de dedo no ar há 30 anos, não é? Dedo no ar para, no fundo, tu escolheste esta, é a tua região, mas também escolheste esta zona como uma espécie de causa. Conta-me aí um bocadinho do teu percurso, porque acho que é interessante partilhar, porque o teu percurso é muito interessante do ponto de vista das coisas que fizeste, para depois a segunda parte da conversa, quando falámos da nossa amiga Sofia e dos parques solares, termos aqui, as pessoas perceberem que és de facto uma voz e uma autoridade para falar destas matérias. Bom dia a todos, bem-aja pelo convite e por estarmos aqui hoje. É sempre um prazer estarmos a falar sobre a região e sobre aquilo que o património imenso, fantástico património que temos. Eu sou beirão de Gema, albicastrense, mas tenho raízes também ali na zona do Pinhal, e os cogumelos também. Quando ia para o Pinhal com os meus avós e íamos apanhar, tenho essa ligação também sempre, desde criança, que nunca perdi esse elo com a natureza, e ao longo da minha vida e da formação que tive e tudo, fui sempre mantendo essa ligação quer com a Beira Interior, quer com a zona do Pinhal Interior, quer com a zona do Tejo Internacional, onde também com 16 anos comecei no ativismo ambiental nas Começaste campanhas. Com uma série de televisão, ou conta lá isso? Exatamente. Havia um naturalista muito famoso espanhol, que é o Félix Rodríguez de la Fuente, foi também o meu professor de castelhano. E eu vinha para casa sempre a correr, porque sabia que aos domingos àquela hora estavam sempre os documentários que, ao contrário dos documentários anglo-saxónicos, que são sempre com a África, eram documentários sobre a fauna autóctone da Península Ibérica, e isso era o que a mim realmente é o lobo ibérico, é o abutre preto, é um conjunto de espécies
que eu só ouvia falar e vinha entusiasmadíssimo para ver essa série que era O Homem e a Terra, e isso marcou-me enquanto adolescente. E quando descobri o TEJ Internacional e a campanha em 89 que o Ercos na altura estava a fazer para salvar contra as campanhas dos eucaliptos que estavam completamente a destruir áreas de sobreiros, das azinheiras, as encostas, onde existiam espécies únicas, como a cegonha preta, e o que mais tarde viria a ser classificado como Parque Natural, que é hoje em dia o Parque Natural do Tejo Internacional, que volta a estar ameaçado, já falaremos disso. E esse moldou muito o meu percurso e fez-me querer realmente estar nesta área e defender este património que é de todos nós, e uma região que é tão rica e que nessa altura era tão desconhecida, inclusive das próprias... eu recordo das pessoas dizerem, mas existem abutres em Portugal? Não, os abutres não são só em África. Não, nós temos várias espécies de abutres em Portugal. Aqui ao lado, olha, hoje passou aqui por cima um abutre. Abutres, mas... Portanto, Isso é só para... Isso é uma área que depois tu te envolveste mais intimamente, ou seja, a ornitologia é a observação, mas no teu caso não. Tiveram um trabalho... Sim, depois fundámos o Centro de Recuperação de Animais Selvagens em Castelo Branco, portanto houve todo um trabalho, criou-se o Parque Natural do Tejo Internacional, portanto houve todo um trabalho muito consolidado ao longo de vários anos nessa área da conservação, e muitas destas espécies que estavam em perigo crítico de extinção, felizmente algumas voltaram a Portugal, como a águia imperial ibérica, que hoje aqui na região temos 3 casais, ou o abutre preto que estava extinto, teve extinto quase 40 anos em Portugal, e temos a maior colónia no Tejo Internacional agora. E a região em si, a natureza, em muitas áreas, aqui temos áreas de carvalhos que voltaram a regenerar, temos o lince outra vez na região também a aparecer, portanto, a pouco e pouco, em muitas áreas, quando se fala da desertificação e do abandono de zonas rurais, nem tudo é mau. Portanto, porque nós fazíamos uma exploração in extremis dos recursos e houve um aproveitamento durante muitos séculos. A Serra da Gardunha já era desflorestada na altura dos romanos, já há crónicas dos romanos que já falavam disso, não é? A pastorícia também se associada. Hoje em dia há uma noção que realmente temos de trabalhar com a natureza, e aqui na Beira temos esse potencial, não intacto, infelizmente porque há muitas ameaças, mas temos um potencial enorme ainda para valorizar essa recuperação que a natureza está a ter em muitas áreas e tirar benefício de uma maneira com atividades sustentáveis, e é isso que estamos aqui hoje também a fazer, não é? Num festival que promove também um recurso autóctone que gera riqueza de uma maneira sustentável, portanto, e é isso, é deste tipo de iniciativas que a região precisa para podermos realmente, com a natureza, recuperar a natureza e recuperar também a nossa ligação com a própria natureza, que é necessário trabalhar, mas também... Esta coisa da desconexão que as pessoas têm com a natureza, tu achas que, por exemplo, aqui na nossa região essa desconexão é diferente? Aqui também há cidades, não é? Eu às vezes sinto, muitas vezes aqui conheço pessoas do Fundão e de Castelo Branco que raramente, quer dizer, têm a natureza e raramente desfrutam dessa relação. As cidades são um obstáculo à natureza, se bem que por exemplo, o Fundão tem uma característica muito interessante. Se passeares nas ruas do Fundão e fores atento, de vez em quando, entre prédios, tu pressentes sempre a Serra da Gardunha. É um bocado como aquelas cidades alpinas na Áustria, em que andas lá em Innsbruck e de repente lá ao fundo tem uma moldura verde. Ou seja, mesmo não desfrutando, as pessoas aqui sentem que a natureza está próxima. Mas essa desconexão também achas que existe numa região essencialmente rural como a nossa, ou é um fenómeno exclusivamente das grandes cidades? Não, existe e é preciso trabalhar. Obviamente que eu quando vou às escolas ou quando lido com crianças e jovens, claramente que há muitos que têm uma desconexão porque os pais já não têm, ou os avós já não têm ligação à terra e, portanto, há esse desconhecimento. Mas ainda temos muita gente também e muitas crianças que sabem o que é um gaio ou que sabem identificar algumas espécies de cogumelos, ainda há. Mas depois temos aquelas crianças que nós dizemos, as crianças da alcatifa, não é? Que veem uma formiga e não sabem o que é uma formiga. Portanto, há muito trabalho ainda também a fazer de várias crianças, de vários jovens para o meio rural.
Isso por um lado, mas por outro lado também temos toda uma nova dinâmica social que se criou aqui na região nos últimos anos, com muita comunidade de estrangeiros a vir a repovoar muitas destas zonas, e essa comunidade tem muita sensibilidade, tem muita conexão, são muito empreendedores, é gente que em projetos de ecoturismo, de agricultura regenerativa, portanto há também uma grande, e temos visto que tem vindo a aumentar felizmente, e que vem a ocupar muito desse espaço que estava abandonado e desertificado, e com projetos muito interessantes e trabalhando com a natureza e com as crianças muito conectadas com a natureza. Portanto, há uma nova dinâmica aqui na região que é importante continuar. Muito bem, já lá vamos também, porque essa dinâmica é importante depois para o tema dos parques solares. Tua ligação à natureza como história pessoal e agora também como história profissional, faz daí uma retrospectiva biográfica rápida para nos situarmos aqui um bocadinho. Então, eu sou guia de natureza, há cerca de 10 anos que o meu habitat e o meu escritório é floresta, são carpas rochosas a ver abutres, e há duas dimensões em que eu acarinho profissionalmente, que é o turismo, que é relativamente recente, o turismo, o ecoturismo, o turismo de natureza, e a educação ambiental, que já desenvolvi também bastante alguns projetos, no início mais em contexto urbano, e depois eu resido ali em Figueira Castelo Rodrigo, focado na divulgação dos ativos ambientais de áreas protegidas, nomeadamente o Douro Internacional, Reserva da Faia Brava. E como guia de natureza, se me perguntam a profissão, basicamente o que faço é interpretar a natureza, ou seja, ajudar o embaixador, porque a natureza, as aves não têm voz, as árvores também não, os cogumelos também não, e então eles têm, como é que eles falam com as pessoas? Tem que haver alguém que faça essa ponte, essa ligação, que antigamente, como o Samuel disse, era feito até pelos nossos avós, a nossa família, era frequente irmos fazer um piquenique, pronto, usar os espaços naturais, e fomos perdendo isso. Houve um estigma também do... Se calhar é melhor, está muito baixo. Pronto. Houve um estigma do tal setor primário, que o Alexandre disse muito bem, que tem orgulho em dizer, mas durante muito tempo as pessoas tinham que ser doutor e tinham que ser licenciado, não tinham que sair daqui. Ou seja, essas atividades ligadas ao setor primário foram desvalorizadas culturalmente. Pronto, isto só identificando aqui alguns desafios que nós temos, e então há que realmente repor e dar voz a essas pessoas, valorizando o seu produto, utilizando-os, por exemplo, na restauração, e realmente este ecoturismo, turismo de natureza, que é um setor que está a crescer, pode ser, não é a solução para tudo, mas pode realmente ser aqui uma espinha dorsal que depois alimenta a restauração, alimenta a hospedagem, guias de natureza. Pronto, isto é uma nova profissão. Se a gente, há quantos guias? E é também uma nova procura. Sentimos que este movimento, o ecoturismo, do turismo de natureza, que está a crescer, para já precisa de duas coisas. Uma natureza mais ou menos intacta e acessível e organizada do ponto de vista e organização económica que possa... A minha pergunta é... E aqui há valor, não há valor económico que podemos criar para... Ou seja, a natureza também nos dá essa possibilidade. E a isso também nos leva à questão seguinte. Quando é que sentes que... como é que se encontra este turismo cada vez mais... o turista mais preocupado e mais sensibilizado com questões de cultura, com questões de sustentabilidade? Isso vai ser uma tendência absolutamente do futuro, não é? E essa matéria-prima que nós temos, aqui o interior, que é uma natureza ainda em estado relativamente intocado, é um ativo económico, por exemplo, para ti, que trabalhas nesse setor. É um ativo económico em franco crescimento. Pronto, isto encontra-se em feiras especializadas, DMC, as pessoas que vendem realmente o território, e cada vez mais, pronto, eu trabalho
com algum público americano, inglês, e são grupos de, sei lá, 12, 16 pessoas que estão a andar de bicicleta elétrica, parando em acomodagens, em restauração, vão ao café local do Senhor Zé. Então, durante essa semana, realmente tem um impacto para as comunidades locais. Ou seja, porque isso realmente é o que interessa também, é criar valor aqui. Mas não é só essas pessoas que vêm de fora, e estávamos a falar que realmente os estrangeiros que decidiram vir para Portugal e instalarem-se aqui, que nos estão, no fundo, a abrir os olhos, às vezes, lá está, para interpretar o nosso território, porque nós, de certa forma, não o conseguimos fazer, e essas pessoas empreendedoras vêm, mas também cada um pode, na sua decisão, porque as pessoas vão de férias e muitas vezes conhecer nós tivemos esse fenómeno pós-Covid, não é? Houve um boom. Eu disse logo, esqueçam que isso é uma reação, não vai ficar. Ou seja, as pessoas quiseram procurar os sítios mais remotos para estar ali. Pronto, algumas pessoas até ficaram sensibilizadas e continuam a fazer esse tipo de turismo. Ou seja, quando estão a decidir os sítios onde vão passar férias em família, tentam ir para o interior. E lá está, é uma boa forma também de contribuir para toda esta dinâmica, esta indústria, também eu concordo, às vezes uma pessoa tem medo de falar, mas realmente é uma indústria. E o turismo é algo que pode ser muito negativo, mas este turismo é um turismo que eu costumo dizer, um turismo positivo, com impacto realmente positivo. E sem dúvida que mesmo famílias com crianças é uma boa oportunidade de ter atividades na natureza, de observação de aves, ou seja, estar a ver num telescópio aos binóculos, a ver a diversidade de cor, pronto, porque realmente as nossas memórias que ficam, se calhar não foi algo que nós comprámos uma camisola, mas foi realmente um mergulho numa praia ou numa floresta. Essas são as coisas boas que nós ficamos para a vida, não é? Então temos que alimentar essas coisas boas e depois, claro, temos que adquirir situações mas não é o mais importante na vida, não é? Ou seja, a natureza, a experiência com a natureza, tu trabalhas com pessoas, ou seja, os teus clientes são pessoas, imagino eu, que vivem em cidades, com profissões exigentes, estressantes, durante o ano inteiro, e que depois nessas experiências recentram-se um pouco ali. Aliás, há vários estudos de neurociência que, na verdade, o contacto com a natureza permite baixar níveis de stress, de ansiedade, ou seja, aquela coisa que os japoneses têm dos banhos de floresta, em que se está a dar abraços a árvores, isso tudo tem sustentação científica, não estamos a falar de mitos New Age, ou seja, as pessoas precisam de estar em contacto com a natureza. Tu és se quisermos, um intérprete, um facilitador desse acesso. E isto aqui, a questão é, como é que nós não deixamos que isto também deixe de ser uma experiência e se massifique? É impossível termos, por exemplo, os parques naturais americanos têm milhões de visitantes por ano. Estão organizados, mas a massificação do turismo também. Nós não queremos que isto seja a Disneylândia, não é? O Parque Natural do Tejo Internacional, que a maior parte das pessoas ninguém conhece, que ele é fantástico pela sensação de teres em Portugal a vastidão, não é? Andas quilómetros e quilómetros e só tens paisagem e os teus amigos com os abutres. E nós precisamos... Só que este modelo económico é um modelo difícil de defender e de implementar. É assim, primeiro temos que promovê-lo, né, para criar, e depois gerimos o excesso. Ou seja, porque eu acho que isso não é realmente um grave problema, mas nós temos... O problema às vezes, por exemplo, é se eu preciso de outro guia, ou seja, algum operador quer fazer uma atividade. Eu preciso de uma pessoa que conheça minimamente de plantas, de cultura local, ou seja, é difícil ter esse perfil, arranjar, por exemplo, bons guias, não é só mostrar o caminho para as pessoas não se perderem. E isso faz-se também com a questão da educação. E se tu tiveres procura, não é? Ou seja, se nós conseguimos garantir, ok, vais ter X viagens por ano, isso equivale a 40 ou 50 mil euros, as pessoas, então se calhar isto... Então, mas não, tens que andar de bicicleta, paras,
parece uma coisa de sonho, não é? Mas pronto, tem, como tudo, não é? Toda a gente sabe, quem trabalha na sua expertise, aos olhos dos outros é sempre um romance, mas claro, é trabalho, mas na verdade eu acho que ainda temos muito caminho muito espaço, e muito espaço para ocupar. Mas há quem queira ocupar o espaço de outra maneira, que é a segunda parte da nossa conversa. E eu aí começava por ti, Samuel. Basicamente, aqui a região, a Beira Baixa, o interior de Portugal, o Alentejo já tem este problema, portanto ele está a propagar-se, é uma questão de procura de espaço, de terreno barato, e estamos a enfrentar aqui a ameaça da instalação destas megas centrais solares. Dizer, obviamente, que nenhum de nós, as pessoas, não são contra a energia solar, é se calhar a energia do futuro. Esta massificação e concentração e forma de organização destes parques solares é que tem que ser rapidamente discutido, porque ele constitui uma séria ameaça aos ecossistemas, ao modo de vida, à identidade e à cultura do interior de Portugal. O interior, que é muitas vezes encarado, estamos aqui basicamente sentados num sítio para ser uma região extrativa. Vem-se cá extrair a água para as barragens, a floresta para a indústria do mobiliário, agora o lítio, as energias solares e, portanto, temos aqui um problema. Isto é apenas a ponta de um iceberg. Esta mega central solar Sofia, que o Samuel vai explicar melhor, está agora em consulta pública. Isto significa basicamente que estamos a vender um modelo de desenvolvimento que investimos nos últimos 20, 30 anos. Investimos, quando eu digo investimos, o país, a Europa, investimos muitíssimos milhões para manter esta identidade natural, que agora é comprometida com esta invasão do vidro fotovoltaico. Minha pergunta para ti é como equilibrar estes desafios da transição energética que existem. Obviamente que esta energia solar e a sua extração tem que ficar em algum lado. Nunca ninguém quer que fique no seu quintal, no seu backyard, quer sempre que fique no quintal do vizinho. O vizinho também não vai querer isto e, portanto, nós não vivemos sozinhos aqui na região, vivemos no mundo, apesar de tudo, também somos cidadãos do mundo, somos cidadãos daqui. Como é que se faz este equilíbrio? Como é que esta região, a nossa região, pode ajudar a esta transição energética, que é fundamental por causa disto que estamos a ver das alterações climáticas, mas ao mesmo tempo preservar os seus espaços naturais, preservar a sua cultura identitária? E este desafio, como é que o fazemos quando enfrentamos instalações industriais fotovoltaicas desta dimensão? Sim, obviamente que somos todos favoráveis à energia renovável, não é? Mas não pode ser à custa nem a qualquer preço, não é? E aqui a região, neste momento, o que está em causa é precisamente essa dicotomia. Ou continuamos a ter o modo de vida que temos atualmente, baseado nos recursos, nos produtos endógenos, na pastorícia, no turismo, na ecologia, no ecoturismo. E, por exemplo, só no município de Idanha Nova, em menos de 10 anos, passaram de 4 operadores de alojamento para mais de 100 alojamentos locais em meio de espaço rural. Portanto, temos vindo, há uma tendência em crescente, como o Marco já falou, do turismo de natureza, de multiplicar 7, 8 vezes ao ano essa procura. Portanto, nós temos um potencial de crescimento, de verdadeiro desenvolvimento que fica na região. Portanto, o ecoturismo deixa em média mais de 170 euros por dia por pessoa. Portanto, não há nenhuma outra atividade que deixe tanto na região. Portanto, quando bem e fica na economia local. Portanto, e obviamente que para proteger ou seguimos esse modelo de desenvolvimento ou então transformamos toda a beira interior numa zona industrial com um manto negro de painéis. E não são só painéis que estão em causa, não são só os 1000 ou os 2000 hectares de desmatações, destruição de solos agrícolas, onde vão ficar os painéis. No caso do Sofia, estamos a falar, e da Beira também, são mais de 70 km de linhas de muito alta tensão, são aquelas torres gigantes com dezenas de metros de altura. Aqui onde nós estamos hoje, no Alcaide, está previsto ficar uma destas torres gigantes ali na Rua da Estação. Portanto,
estas mega estruturas que vão matar milhares de aves. Estamos a falar que a zona tem parques naturais, reservas, que as pessoas vêm observar aves. Estas linhas, nós fizemos umas contas muito rápidas, prevê que morram por ano pelo menos 16 mil aves selvagens por ano. Portanto, estamos a falar de cegonhas, de abutres, também de espécies cinegéticas. Portanto, a caça também é um ativo económico importante. Porque o Tejo Internacional é afetado por este projeto em particular. O projeto da Beira. Portanto, estamos a falar de 2 mega centrais. Temos uma mais aqui na parte norte, nos concelhos que começa no Fundão, com as linhas a ligar à subestação do Fundão e que termina em Idanha Nova, passando por Penamacor, que tem uma dispersão territorial enormíssima. E que afeta centenas de propriedades, milhares de hectares, centenas de hectares de reserva ecológica, reserva agrícola, milhares de sobreiros e azinheiras, carvalhais. Portanto, Portugal tem menos de 2% de floresta nativa de carvalhos e só no caso do Sofia são quase são milhares de carvalhos que vão ser cortados. Portanto, claramente que não é energia verde nem energia vinda. Não podemos dizer que vai reduzir as nossas emissões ou sequestro de carbono quando vamos desflorestar, destruir solo. O solo, a agricultura tem uma capacidade enorme de captação de carbono, portanto, claramente que é um logro e não é energia nem verde nem renovável quando provoca destruição. E existem alternativas, portanto, hoje em dia temos muitas alternativas. Os modelos descentralizados de produção são muito mais eficientes do ponto de vista económico, do retorno. Portanto, temos muitas áreas industriais, temos grandes zonas artificializadas onde estas estruturas podem ser colocadas sem impacto no mundo rural. Portanto, existem alternativas e não podem ser feitas a esta custa. Portanto, no caso do Sofia, além dos painéis, estão previstos hectares e hectares com contentores metálicos gigantes, com baterias, que têm um risco de incêndio, que vão consumir energia, que vão também aumentar a temperatura média local. Isso era um dos aspectos que eu te queria perguntar, que é, normalmente os defensores dos parques solares desvalorizam muito. A narrativa é toda a desvalorizar porque é só apenas o impacto na paisagem, desvalorizar porque a temperatura, as ilhas de calor aumentam, mas só no local de implantação e, portanto, aquilo é a narrativa da desvalorização. Só para termos aqui uma noção, qual é que dirias que são os 3, 4 impactos assim, mais óbvios e mais notórios, não só do Parque Solar, mas das linhas que já referiste aí alguns, em relação à avifauna, não é? Portanto, mas para por exemplo, uma aldeia como a Mata da Rainha, que vai ficar rodeada de um mar de painéis, efeitos assim concretos para as pessoas poderem perceber o que é que lhes vai acontecer? O primeiro é a questão do direito à paisagem, não é? E a paisagem da Beira representa os interesses do turismo, da restauração. Ninguém vem a um restaurante ou ninguém vem passar um fim de semana no turismo rural se quando abre a janela do turismo rural só vê um mar negro de metal, de estruturas e torres de alta tensão em redor. Portanto, claramente, a ameaça real, concreta, a desvalorização da paisagem e tudo o que isso implica, não é? Portanto, do ponto de vista cénico. Depois, a questão produtiva. Estamos a falar em destruir florestas, onde há cogumelos, onde há apicultura, onde há caça, onde há turismo. Portanto, vamos destruir toda essa atividade económica, além da questão do ambiente, do património. Portanto, a destruição efetiva de natureza, património e impacto na vida das pessoas. Porque onde é que vamos produzir o queijo da Beira Baixa? Onde é que vamos apanhar os cogumelos para o Festival dos Míscaros? Onde é que vamos levar os turistas a passear? As aldeias históricas de Castelo Novo e de Monsanto, que já são atrativos para a região, ficam descaracterizadas, a paisagem é descaracterizada, portanto, há um impacto muito significativo. Impacto na saúde das pessoas também, porque os efeitos do aumento da temperatura não são só dos painéis, mas de toda a desflorestação provocada também por a desmatação. E não é só a desmatação da área dos painéis, estamos a falar da desmatação dos corredores das linhas de alta tensão, ou seja, são mais de 70 km de linhas de muito alta tensão. Depois temos mais 130 km de linhas enterradas, só no caso do Sofia, ou seja, a construção de valas, toda a destruição dos sistemas radiculares, das linhas de água. Portanto, há um impacto enormíssimo nos aquíferos. Portanto, há impactos significativos a vários níveis. Ambiente, saúde, turismo e atividades económicas. Arrancar olivais,
quando nós o setor da olivicultura é tão representativo da Beira Baixa, olivais tradicionais que produzem em modo sequeiro, vamos arrancar olivais para colocar painéis solares. Portanto, é um contrassenso, é uma aberração total este tipo de megaprojetos, e quando existem alternativas do ponto de vista económico, técnico, ambiental, que são muito mais viáveis. Portanto, nós fazemos um apelo às pessoas. No caso do Sofia, está a decorrer a consulta pública até dia 20. Portanto, apelamos a que as pessoas realmente se inscrevam no site do Participa. É muito importante. Nós damos são 3 minutos, é só registrar um e-mail e podem colocar a sua discordância. Estamos a apelar também que assinem as petições. Há várias petições a decorrer e nós temos que travar estes projetos já. E travá-los, isto é uma maratona, estamos só a começar, porque a União Europeia quer aumentar em 7 vezes o investimento em renováveis, vamos deixar de comprar gás à Rússia, portanto há uma procura imensa de energias e ainda bem que é energia renovável, mas não pode ser à custa do património, do estilo de vida das populações, e é isso, as câmaras municipais e quem vive nestes territórios temos que nos proteger para o futuro. E é fundamental que as revisões, que os planos diretores municipais, que são os instrumentos que protegem, que deviam proteger o desenvolvimento sustentado da região, ou supostamente deveriam, têm que ser moldados e bloqueados para evitar que este tipo de outras ameaças, como a mineração em céu aberto e outro tipo de ameaças, venham para a região. Porque a questão aí também há estes projetos que implicam medidas de mitigação, que no fundo também é uma alegoria para dizer compensam o impacto ecológico replantando, reflorestando, e depois aquilo que eu acho que é o mais opaco nestes processos, que é as medidas de compensação, sendo que as medidas de compensação são negociadas com o Governo, que na verdade é o Estado que fica com o Fundo Ambiental, que fica com a maior parte dessas medidas de compensação, e depois os municípios que, caso a caso, fazem essa articulação com estas empresas do que é que são as medidas de compensação. Dizer também que, pela lei, os municípios, na verdade, não têm capacidade jurídica de travar a implantação destas centrais solares se o PDM o autorizar. No caso do Fundão, por exemplo, essa possibilidade existe. O solo rústico, se for em solo rústico, portanto, prevê essa utilização. A questão aqui é dizer às pessoas o que é que são estas medidas de compensação. Estamos a vender por um prato de lentilhas, por nada. Por nada, porque o que está em cima da mesa, portanto, as medidas que a BP propõe no caso do Sofia são ridículas, são 2 páginas, ir às escolas falar às crianças Fazer educação ambiental. Fazer educação ambiental às crianças na escola e plantar 20 ou 30 mil sobreiros, quando vão destruir milhares de sobreiros de carvalhais, de solos agrícolas, portanto, e vamos destruir florestas maduras que têm ecossistemas ricos com imensa biodiversidade, por plantações que aqui na região nós já sabemos que ao fim de 2 anos estão 80% de mortalidade e que é muito difícil esses projetos vingarem em termos de recuperação de habitat, que é muito melhor trabalharmos com a natureza, promover a regeneração natural noutras áreas, portanto isso é completamente greenwashing, é uma coisa completamente portanto, aquilo que vão destruir, e mesmo do ponto de vista económico, a compensação a 5 ou 6 proprietários económica que eles recebem, que no fim de 30 anos são eles que vão ter o ónus de remover os painéis solares e tudo o que lá está, que se fizerem as contas é um prejuízo enorme para eles, portanto estão a ser completamente enganados. Mesmo do ponto de vista das compensações financeiras à Câmara, é ridículo 1 ou 2 milhões que seja por município, só este festival ou muitos outros eventos que existem no território deixam muitos milhões à região, portanto estamos a destruir um potencial de crescimento de toda uma região, portanto é claramente estar a vender por nada esta região, porque poderiam dizer não, porque traz desenvolvimento, vamos criar empregos, não vai criar empregos nenhum, os empregos são temporários durante os períodos de construção e depois durante manutenção, a operação são 3 ou 4 horas. 3 ou 4 postos de trabalho, e vamos estar a destruir milhares de postos de trabalho, milhares de oportunidades noutros setores, do setor primário, do setor do turismo, portanto, claramente que não é ofensivo sequer estarem-nos a propor isso, e obviamente não podemos deixar que isso aconteça. Alexandre, queria também aqui a tua opinião e a perspectiva nisto, sobre esta ótica,
estas causas ambientais que, quando nascem longe dos grandes, ou se quisermos, longe da maior atenção mediática, são causas que depois ficam um pouco perdidas e depois há sempre aquela tentação conservadora de muita gente, e lá estão os maluquinhos dos ambientalistas a querer travar o processo. Quando é que nós deixamos de achar que esta coisa das causas ambientais é para os maluquinhos ambientalistas e é a responsabilidade um pouco de todos nós, incluindo de alguém como tu ou como eu? Tu, na qualidade de criador e cozinheiro, tens também, porque os teus recursos, não é? A tua matéria-prima de trabalho também tem uma origem, não é? E portanto, queria que nos ajudasse aqui como é que nós tornamos esta coisa, uma conversa mais normal e menos, parece que é alternativa. Olha, eu acho que ainda falamos de assuntos tabu. Há um ditado muito antigo que diz: olhos que não veem, coração que não sente. E isto é aliás, o projeto Sofia é um desses casos. Felizmente há pessoas... Já tinhas ouvido falar? Já tinha ouvido falar, mas acredito que muitas pessoas não tenham ouvido, e ainda bem que há pessoas como o Samuel que vão buscar e resgatar isto lá do fundo do baú, porque ninguém quer que isto venha para os holofotes. E infelizmente este é só um dos muitos casos que existem no nosso país, que ninguém... Estávamos a falar há pouco disso, que é... Ninguém sabe de nada e um dia tu acordas à janela da casa e vês uma obra que nem sabias que ia acontecer. Pronto. Felizmente este projeto está-se a saber. A minha avó chamava-se Sofia, acho que ela não ia gostar nada de ter o nome dela associado a um projeto destes. Mas isto é aquilo que nós somos. No final do dia, há pouco ele estava a falar e dizia que é o cliente é que decide o que é que é importante no final do dia, né? No meu restaurante é o cliente que decide o que é que vai consumir, é o cliente às vezes que me obriga a ter que tomar algumas decisões. Claro que as decisões só vão dentro da minha estrada de valores e é assim que as coisas devem funcionar. Contudo, são aqui, e é por isso que existe aqui esta folha com código QR para todos participarmos para que isto não aconteça, mas no final do dia são as pessoas, são os clientes que decidem o que é que querem fazer, são eles que decidem se querem comprar uma courgette que não sabem qual é a origem e custa menos 3 cêntimos o quilo do que a outra que sabem qual é a origem e custa mais 3 cêntimos do quilo, ou uns ovos que sabem realmente qual é a origem do que outros que não sabem qual é a origem, mas a diferença são 50 cêntimos a dúzia. Somos nós que decidimos isso. Somos nós que temos o poder de alertar e de sensibilizar para que isto aconteça. No meu caso, eu faço tudo ao meu alcance para que este tipo de coisas não aconteçam. Não acredito que seja um tabu. E acredito sim que o país está cheio de ativistas de sofá, que estão sentados num sofá em frente a uma televisão a opinar sobre assuntos que não sabem, que não sentem, que não querem saber, só porque parece bem numa conversa depois entre amigos num restaurante qualquer, falar sobre, que também estou muito preocupado com os abutres ou com outra coisa qualquer e na verdade não estão, porque não estão nem aí. Até sentirem na pele é uma coisa que, aliás, lá em casa, eu vou falar nisto e vou-me arrepender porque a minha mulher está aqui, mas lá em casa há um assunto que eu falo disso todos os dias, que é as luzes ficam acesas pelo caminho, né? As minhas filhas vão andando pela casa e vão acendendo luzes e as luzes ficam sempre acesas. E eu digo-lhes, porque é que as luzes ficam acesas? Porque é que quando saem de uma zona, saem do quarto, apagam a luz e depois voltam no quarto, acendem a luz outra vez quando precisam dela. Mas a verdade é essa, é que elas não estão a sentir que aquilo tem um peso enorme na vida delas, então como não sentem, continua assim. Como nós achamos que estamos a comer uma alface que nos está a fazer super bem à saúde, e na verdade até pode não estar a fazer, não é? Mas como nós não sentimos, não há um efeito imediato, deixamos correr as coisas. E aqui é exatamente a mesma coisa, que é, como nós não sentimos o efeito imediato, e por muito que o Samuel diga que, ok, são 2.000 hectares de destruição, as pessoas, como não estão a sentir, se calhar não é bem assim que ele está a dizer. Muitas pessoas nem sabem o que é que são 400 hectares. Pronto, exato. Fazem ideia. Há muitas pessoas que ainda fazem a medida com o estádio de futebol. A medida é um campo de futebol, não é? Exatamente. A medida é um campo de futebol. É isso mesmo. E a verdade é essa. Preocupamos muito mais
muito mais em ir não tem nada contra o futebol, atenção, mas isso é um bom tema porque quando é uma coisa que é emocional, então quando é emocional eu faço tudo ao meu alcance. Tudo ao meu alcance. E vimos agora as eleições do Benfica, não é? Pronto. Quando é emocional eu faço tudo o que eu puder. Quando não é, está tudo bem assim. Deixa estar assim. Muito bem. A nossa querida Maria Caldeira está pronta para iniciar a sua magia das artes naturais, mas eu não queria encerrar aqui a nossa conversa sem te perguntar a ti o que é que tu achas desta invasão de parques solares aqui, que também vai chegar lá acima à tua zona muito brevemente. Sim, isso é realmente o problema, não é só aprovar este projeto em questão, é abrir a porta para uma estratégia que se vai espalhar, ou seja, isto podemos equiparar ao eucalipto quando entrou nos anos 80, realmente houve pessoas que aceitaram e agora é o que temos, também não, mas houve realmente pessoas, nomeadamente em Trás-os-Montes, que há filmes disso no YouTube, as pessoas a tentarem plantar e com a polícia e os próprios locais a arrancar os eucaliptos e na verdade são povos rurais muito mais resilientes e muito mais seguros, porque a questão no limite é que em 2017 houve 70 e tal mortos ficaram realmente retidos numa floresta de eucaliptos, não é? Ou seja, isto para dizer que às vezes as coisas parecem que não têm impactos quando são pequenos, mas depois, quando se deixam de ter controle, os impactos aparecem numa outra escala. Pronto, podemos depois esmiuçar. E então eu acho que aqui eu apelo a toda a gente que vá ao site, participa, é fácil, participa e põe em Sofia, com PH, Projeto Sofia. Já houve pessoas que ficaram admiradas, porque já há mais de 7.000 e para nós não temos realmente, fomos perdendo essa mobilização cívica, mesmo vê-se no associativismo, quem trabalha são sempre meia dúzia de carolas, não é? Mas realmente já a palavra está a passar, ou seja, e é bom que não pare, e assim cada um pode ir ao site e, mediante também o que ouviu aqui, ou também contactando qualquer um de nós, também podemos dar informação e participem. É logo uma maneira, é realmente deixem o vosso desagrado, é fácil. Pronto, não temos que pagar nada. É fácil, quer dizer, chegar lá ao sítio não é assim tão fácil quanto isso. Devia de ser mais fácil, mas pronto, consegue-se fazer. Portanto, está na altura de fazer frente, porque realmente há outras possibilidades. Ou seja, quando os dados das fábricas estiverem todos cheios de painéis, pronto, e já não houver espaço em sítios que são... Pronto, que não tem outro potencial, então sim, pode-se considerar limitar solo que nos dá o alimento, que nos dá o oxigênio, que nos dá experiências prazerosas e, portanto, cabe a cada um de nós, e deixo agora o apelo também para não roubar mais tempo, em se mobilizar, participar, pelo menos participar na plataforma, mesmo que estando no sofá, consegue ter uma atitude... Sim, o ativista do sofá, se participar a partir do sofá, já ajuda, não precisa sair de lá. E é esse apelo que deixo e só finalizando aqui, dar os parabéns à organização deste evento, porque a meu ver também são eventos como estes que sensibilizam de alguma forma as pessoas para a valorização dos produtos endógenos do território e que de certa forma lançam sementes para terem mais pessoas aliadas a esta visão mais saudável e não tanto predatória de usar a natureza. Pronto, e passa um bocado por isto, ter experiências boas e quero agradecer já o convite e o sucesso, apesar das condições, acho que é extremamente importante manter este tipo de estruturas para passar a palavra. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado aos nossos convidados, obrigado a quem aqui esteve e a quem vai ver lá em casa. Só para finalizar, dizer e acrescentar aqui para concluir que há aqui um aspecto importante deste movimento ativista contra a Sofia, porque ele exemplifica um pouco daquilo que é também a realidade demográfica da nossa região.
Eu não sei se concordas comigo, mas eu acho que este movimento começou a ganhar tração com a nossa comunidade estrangeira que está a viver aqui na região. Porque, de facto, isto é um paradoxo. Estas pessoas vêm da Holanda, da Inglaterra, de Israel, de todo o mundo, vieram para aqui à procura exatamente do contrário que lhes estamos agora a propor. Vieram à procura de uma vida mais simples, mais ligada com a natureza, de uma agricultura sustentável e, portanto, de repente, por exemplo, aqui a freguesia de Valdeprazeres e Mata da Rainha tem 1.200 habitantes, cerca quase de metade já são esta comunidade, que veio precisamente para aqui à procura de se quisermos, de uma natureza relativamente intocada. Foram eles que conseguiram criar este movimento. Agora acho que os portugueses, nós aqui já acompanhamos, mas isto para dizer que este movimento de alerta contra o projeto Sofia tem pelo menos uma condição. Acho que as pessoas vão ficar muito mais despertas a partir de agora. As pessoas estão a munir-se de informação de uma maneira voraz, diria, até às vezes com algum cuidado, porque depois há mitos também que se propagam, que não são bons para causa nenhuma, mas na verdade a informação é o fator fundamental. Nós não podemos tomar decisões desta magnitude sem que as pessoas que cá vivem estejam plenamente informadas do que é que lhes vai acontecer. Porque isso é que é comprometer o futuro e comprometer a confiança das comunidades. Dar só um pequeno exemplo: as 24 mil toneladas de carbono que esta central Sofia vai permitir poupar em emissões seriam facilmente transferíveis para uma reflorestação com espécies autóctones da gardunha. Temos um mercado de captura de carbono, se calhar aí sim a nossa região podia se especializar e ser um mercado de captura de carbono com árvores e não com painéis solares. Deixo esta reflexão, agradecer a todos. Uma perguntinha rápida, depois tenho que passar Na minha opinião, os painéis solares deveriam ser instalados nos telhados das casas e dos edifícios. Mas pensando, se Portugal quiser ser autossuficiente em energia através da energia solar, neste caso, será que é suficiente instalar os painéis nos telhados das casas e dos edifícios? Não sei, faço esta pergunta porque às vezes reflito sobre isso. Sim, há estudos recentes que provam que se instalássemos painéis nas zonas residenciais de Portugal, só nas zonas residenciais produzíamos entre 4 a 6 vezes as necessidades dessas zonas. Ou seja, claramente eram muito superiores às necessidades só para as zonas residenciais. Não falando de zonas industriais, da indústria, mas falando do mercado do consumo residencial, as áreas urbanas são claramente suficientes para isso mesmo. Obrigado. Obrigado. Alfredo, podes fazer a tua magia, apresentar a nossa... Obrigado. Maria.